Eu sou Irandi, eu sou o CEO lá da Captiva, a gente vem se divertindo com projetos de educação à distância já há algum tempo, né? Eu venho trabalhando com esse negócio de internet desde o século passado, sou apaixonado por isso, né? E aí, quando o pessoal Top of Mind chamou aqui para conversar, eu fiquei pensando, puxa, o que a gente pode conversar dentro desse universo da gestão 5.0, liderança, e o momento que a gente está vivendo, que tipo de colaboração é possível fazer, né? Então, eu pensei, puxa, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre essa questão das competências culturais brasileiras dentro desse mundo hiperconectado que a gente está. E o que isso significa, né? Bom, em paralelo às atividades da Captiva, onde a gente desenvolve esses projetos de educação corporativa, universidade corporativa, eu sou professor na FIA, no Mackenzie, nos programas de pós-graduação, discutindo essas questões da era do conhecimento e gestão de pessoas, né? Então, daí um pouco essa paixão por esse assunto que a gente vai trazer. Mas o que fica na minha cabeça é o seguinte, bom, estamos vivendo um momento meio singular da humanidade, né? São grandes desafios diferentes que talvez ninguém tenha sonhado que a gente passaria ou como que a gente ia lidar com tudo isso, né? É um momento difícil, né? De dor, de aprendizados, de evolução como humanidade, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele está acelerando alguns processos que já vinham acontecendo, como, por exemplo, a introdução da tecnologia com uma força muito maior dentro da sociedade, seja nos processos produtivos, na educação, nas relações familiares, né? Então, hoje, saber lidar com tecnologia passou a ser imperativo para qualquer pessoa, né? Mesmo se você for uma pessoa muito humilde e que está precisando do auxílio do governo, você tem que saber ter um smartphone, lidar com ele para poder ter acesso a esse recurso, por exemplo, né? E agora, qual o impacto que isso vai ter na humanidade como um todo? Qual que é o impacto que isso vai ter no Brasil? Como que a gente vai lidar com esse desafio? Isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, pô, então deixa eu trazer isso aqui para a gente falar, né? Esse processo da evolução da tecnologia e dessa transformação que ela traz, ela vinha caminhando e agora a gente teve um salto, né? É como se a gente avançasse uns 10 anos num processo que ia acontecer e antecipando essa questão. E aí, quando a gente vai pensar sobre qual que é o perfil desse trabalhador da era do conhecimento, ou do trabalhador do século XXI, ou nessa sociedade hiperconectada que se estabelece, né, quais são as competências que a gente precisa? Quais são as características que cada indivíduo precisa ter para poder exercer de forma digna ou ampla todo o seu potencial nos próximos anos? E se a gente começa a pegar, então, os estudos, e pode ser um estudo da Gartner, pode ser um estudo das Big Five, pode ser um estudo da IBM, né? Quando a gente vai falar das características desse trabalhador, quais são as competências que eu quero para esse trabalhador do século XXI, é muito frequente vir coisas como saber trabalhar em equipe, saber lidar com a diversidade, ser proativo, ter criatividade, né, ter jogo de cintura. E aí, toda vez que eu vejo essa lista com essas qualidades desse profissional do século XXI, eu não tenho como não fazer um paralelo com quais são as características do povo brasileiro, né? Então, é um pouco nessa viagem, nessa conversa que eu gostaria de trazer vocês hoje, para a gente ir pensando como que se constrói essa possibilidade e como que os nossos traços culturais, os nossos valores, eles podem ser aproveitados da melhor forma possível no mundo que se apresenta, né? Então, como que eu abraço o que eu sou, quais são as minhas características enquanto povo, para aumentar o desenvolvimento da sociedade, para ter maior produtividade, para poder nos projetar dentro desse novo cenário. Bom, então, quais são os desafios para o Brasil nesse novo cenário que se estabelece, né? A gente tem uma mudança brutal da matriz de produção. A gente sai de uma sociedade no século XX, onde a força da indústria era muito grande, e a gente entra numa sociedade agora onde a força dos bits e bytes cada vez fala mais alto, né? O valor agregado por cada hora de trabalho de um trabalhador da era do conhecimento, ele é violentamente superior ao de um trabalhador da agricultura ou um agricultor ou um trabalhador da era industrial, né? Mas e como o Brasil está nesse cenário? A gente consegue se beneficiar desse novo futuro? Ou a gente perdeu o pé da história? Como que a gente se posiciona dentro desse mercado onde a tecnologia fala tão forte, né, e essa capacidade de gerar riquezas através da manipulação de aplicativos, de inteligência artificial, de BI, passa a ser um grande desafio. Okay? Bom,
para tentar responder um pouco isso, eu acabo tendo que olhar um pouco para o passado. Como que as outras nações resolveram seus problemas? Como que cada país, em cada momento, ele conseguiu olhar para si e achar, olha, eu tenho condições de liderar o mundo, né? Eu tenho competências sólidas que podem ser externadas para todos. Eu acho, é claro, que nem sempre isso é uma construção bem estabelecida, mas se a gente olha para o passado, a gente consegue ver alguns traços muito interessantes, né? E aí, os estudos de Max Weber, para mim, deram um gancho interessante. Quando Weber, no final do século XIX, começa a olhar para os países e fazer uma comparação entre eles sobre quais são os países ascendentes em desenvolvimento, quais são os países que estão perdendo o pé de competitividade, né? Ele tem um gancho muito interessante. E ele escreve aquele livro que é um clássico na sociologia, né? Que é das ciências, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? E o que ele percebe? Ele percebe que as nações ascendentes dentro do cenário do século XX que se avizinha são aquelas que têm uma ética protestante. E os países católicos, que foram tão fortes nos séculos anteriores, estão perdendo essa pujança competitiva, né? Então você olha para uma ética protestante, para uma lógica, para uma forma de ver o mundo, e você olha para um capitalismo como o que acontece na Inglaterra, mas, sobretudo, como o capitalismo que acontece nos Estados Unidos, onde a ética do trabalho, onde enriquecer, acumular, passa a ser um exercício de Deus na sua vida. Você está colocando o dom a serviço da humanidade. Quando a gente está trabalhando, acumulando riqueza, isso é felicidade, isso é agradar a Deus. Uma visão diferente daquela onde que o céu pertence aos pobres, aos humildes, né? De um Deus que quer te dar dons e que, ao exercer esses dons, você está agradando a Deus. Isso muda radicalmente a forma como as pessoas lidam com a produção de riqueza. A partir desse momento, eu vejo trabalho, eu vejo essa pujança como algo positivo, né? E eu crio na sociedade um conjunto gigante de empreendedores, de pessoas que se mobilizam em torno desse objetivo de trazer prosperidade, porque a prosperidade pertence a todos. Mas essa combinação é uma combinação que funciona porque ela pega as características culturais, sociais dos americanos e esses ensinamentos filosóficos e religiosos, e essas coisas se amalgamam, essas coisas se juntam, né, e formam uma competência de sucesso. Da mesma forma, se eu for pensar na teoria burocrática e os alemães, isso tem tudo a ver também. Uma forma de ver o mundo bastante racional, né, processual, que eu mobilizo essas questões da burocracia, do método, da ordem, e faço disso uma força de desenvolvimento social. Então, cada país, a cada momento, constrói um modelo de desenvolvimento que mobiliza o que tem em suas próprias características. E se a gente for pensar nos japoneses, então, né? A história do Japão sempre me fascinou muito, assim, porque eu acho que talvez hoje esteja um pouco diferente, mas na minha época de colégio, a gente não estudava muito sobre o Japão, né? Quando a gente ia estudar história ou geografia, a gente falava muito sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, uma visão geral sobre o mundo, mas muito pouco sobre o Japão. Mas sempre me inquietou muito. Por que o Japão achou que, sendo uma ilha daquele tamanho, ele podia se juntar aos nazistas e eles iam fazer uma guerra contra o resto do mundo e dividir o mundo entre eles? De onde vem essa força, né? E depois, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a tragédia do que foi a bomba atômica, a reconstrução que eles fizeram no país, chegando a se tornar a segunda potência econômica no mundo na década de 80 e década de 90. Que processo é esse do Japão, né? E aí, não dá para a gente falar do sistema de administração japonês sem falar da gestão da qualidade, né? Mas o curioso, quando a gente vai falar sobre gestão da qualidade, é perceber que são conceitos americanos. Deming, que é o grande cara que vai levar essa tecnologia de gestão para os Estados Unidos, ele vai fazer os seus estudos a partir dos esforços de guerra americano e vai molar um sistema de gestão de produção que prima pela qualidade, para eliminar o desperdício, para fazer bem feito da primeira vez, para que a gente possa aproveitar ao máximo os recursos e produzir as coisas com máxima excelência. Só que esse modelo preconizado pelo Deming
não tinha liga, não tinha fit cultural com os Estados Unidos. Sobretudo nos Estados Unidos no pós-guerra, nos Estados Unidos da abundância, onde ele não tem essa preocupação danada de ter que cuidar de cada migalha de ferro, tentar fazer as coisas o mais perfeito possível, porque não pode ter desperdício, né? Outra coisa que também não dava fit naquele momento histórico é uma noção onde todos vamos dar as mãos dentro das fábricas, né? Onde eu vou pegar e vou trabalhar de forma coletiva, operário e empresário, juntos em prol do objetivo comum, que é o sucesso da organização. A forma de construção das relações de trabalho nas sociedades ocidentais sempre foram pautadas pelo conflito, né? Então, você tem, dentro de uma sociedade, uma noção entre, olha, eu tenho que me defender, ele está querendo me explorar, embate, sindicatos, né? E ele está me falando que eu vou montar um modelo de gestão onde eu vou eliminar desperdício, mas eu vou precisar trabalhar todo mundo junto e eu vou ter um ganho marginal de produtividade, alguma coisa como 0,5%, 1% em cada rodada, sendo que no pós-guerra eu estou me expandindo como uma superpotência, construindo multinacionais e emprestando dinheiro e com abundância de materiais, de recursos de petróleo, né, e ganhando o mundo. Agora, quando eu pego essa teoria, que ela preconiza o trabalho colaborativo, ela preconiza fazer bem feito a primeira vez para evitar desperdício, melhorias incrementais, e olho para a cultura japonesa, olho para a cultura tradicional japonesa, onde você tem uma sociedade que está evoluindo há milhares de anos, onde tem a tecnologia da produção de uma espada ou de um jarro, né, ou qualquer elemento de artesanato, que é passado de pai para filho, de geração a geração. A gente vai encontrar famílias que forjam espadas há 1000 anos. Há 1000 anos. Uma geração passando para outra os segredos de como forjar aquela espada. E cada uma aprimorando um pequeno detalhe. Uma paciência milenar. Bom, e aí então você tem um terreno fértil para uma tecnologia estrangeira, mas que tem tudo a ver com a forma de ser dos japoneses. E aí os japoneses mobilizam as suas características em prol dessa nova tecnologia produtiva. E os resultados são espantosos. A ponto de um país arrasado, com 2 bombas nucleares, se reconstrói, chega na década de 80 e dá um grande surto no mundo. Porque quando vem a crise do petróleo, e o petróleo fica escasso, e os carros japoneses fazem não mais 5 ou 6 quilômetros por litro, como os carros americanos, mas 10, 15, 20 quilômetros por litro, né? E são baratos, a manutenção é fácil, e esses carros começam a inundar o mercado mundial, não só carros, em várias outras fronteiras da tecnologia, eles têm uma alta produtividade. Opa, aí o mundo para e fala assim, o que esses japoneses estão fazendo lá? E você passa a exportar um sistema de gestão. Então, sistema de gestão de qualidade passa a ser sinônimo de cultura de administração japonesa. E o mundo inteiro percebe que ela precisa se apropriar desse modelo de gestão para poder fazer a sua indústria ser competitiva. Olha que interessante, né? Agora, não sei se algum de vocês já teve a experiência de implantar ISO 9000, né? Ou já passou por um processo de ISO 9000 dentro da empresa de vocês. No geral, os relatos são de dor, porque é uma coisa chatinha, de procedimento, de método, de reunião. É exaustivo. Mas por que é exaustivo? Por que é tão difícil para nós ocidentais? Bom, vou pegar o gancho com a minha palestra. Estava falando tanto de Japão, afinal de contas, eu estou falando de administração brasileira aqui, por que eu estou falando tanto de Japão? Né? Porque aquele modelo era natural para os japoneses. Para a gente cria desconforto. A gente tem que aprender a ser daquele jeito. Mas então por que eu tenho que me forçar? Porque senão eu fico para trás. Eu não consigo ter a mesma competitividade com eles. É melhor eu forçar a minha natureza e fazer uso dessas ferramentas, né, do que ficar para trás. Então, eu tomo esse remédio amargo e aprendo a fazer negócio como os japoneses. Assim,
como a gente teve que aprender a fazer negócios com os americanos. Qual que é a cultura tradicional brasileira? Né? Qual que é a relação que a gente tem com o trabalho? Qual que é a relação que a gente tem com o enriquecimento, com o acúmulo de capitais? É natural para nós, brasileiros, trabalhar exaustivamente para ficar rico? Não vou ser aqui leviano e falar, o brasileiro não gosta de trabalhar. Não, não se trata nada disso, porque se trabalha de sol a sol. Mas o que se espera do trabalho dentro de uma sociedade como a brasileira é muito diferente do que se espera do trabalho dentro de uma sociedade europeia, americana, ou japonesa ou chinesa. Né? Aqui eu trabalho para ter uma vida. A vida que eu tenho fora do trabalho é tão importante quanto. Né? Por isso, quando a gente olha dentro do próprio Brasil e a gente vai para outras regiões, a gente discerne um descompasso do que é o ritmo de trabalho que se estabelece numa cidade como São Paulo, do que é o ritmo de trabalho que se estabelece numa cidade como Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou Salvador, ou Manaus. Né? O que é vida e o que se espera do trabalho em cada um desses lugares? Qual que é a essência da cultura brasileira? Bom, e os japoneses? Pois bem, né, eles conseguiram mobilizar traços da sua cultura com tecnologia produtiva e impactar o mundo. Assim como alemães fizeram antes, como ingleses fizeram antes, como os americanos fizeram antes. Mas para a gente fechar esse assunto dos japoneses, se a gente pegar alguma dessas características do traço cultural japonês e tentar trazer para o nosso convívio, aquela questão de ser muito submisso, ou de fazer sim senhor, né? Uma coisa contida. Como que isso soa para a gente? Nossa, que submissão! Ou então, vamos, atitude! É diferente. Mas eles fizeram desse traço social, dessa sua característica cultural, uma força produtiva. E quais são os traços culturais que definem o brasileiro? Né? Pelo que a gente é lembrado? Carnaval, futebol, praias. Né? O quê? Quais são os valores que chamam a atenção, que nos definem, que a gente se identifica, para bem ou para mal? Bom, toda vez que eu faço essa questão, na hora que vem a mente, ou que algum aluno levanta a mão, seja num curso de graduação ou numa turma de MBA, é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Nós temos um jeitinho, né? E aí? O jeitinho brasileiro é bom ou ruim? Normalmente, quando a gente fala do jeitinho brasileiro, a gente vem com uma certa pé atrás em relação a ele. Dá um pouco de orgulho, mas a gente sabe que tem um monte de coisa muito chata associada a ele. O que nos remete ao jeitinho brasileiro? Tirar vantagem em tudo, uma certa malandragem, deixar as coisas para a última hora, né? Não ter muito comprometimento, tentar resolver as coisas por um jeito alternativo do que aquele correto. Putz, isso não é legal. Né? Mas eu estou aqui para defender o jeitinho brasileiro. Né? Eu acho que está aí justamente a nossa grande força. E antes do jeitinho brasileiro ser um defeito ou uma qualidade, ele é uma característica. Ele é um traço da nossa personalidade. E aí cabe a cada um de nós mobilizar essa característica da melhor forma possível. Né? É muito engraçado que em sala de aula, às vezes a gente está lá na frente, aí vê as cenas acontecendo dentro da sala, e já teve uma situação que tinha uma menina, boa aluna, comportada, sabe aquele caderno cheiroso, assim, faz toda a lição, tudo bonitinho, e tinha dois rapazes cortejando essa menina, e aí tinha outro menino que era a versão masculina dessa menina, bom aluno, dedicado, da carteira da frente, fazia uns trabalhos, e tinha um rapaz do fundão, meio rústico, assim, meio bruto, né? E aí, no final desse embate entre os dois, ela ficou com um rapaz do fundão. E eu fiquei curioso, falei, poxa, mas aqui tão gente boa. Ah, não, professor, ele não tinha atitude, ele não tinha pegada, professor.
Não, mas ele é bruto. Não, esse é só casca. Por dentro, ele é o amor. Ele é decidido, ele sabe o que quer. Ele é firme nos seus objetivos. Ele me protege. E aí, outro estalo que cai. Esse conjunto de características desse rapaz eram as características dele. Eu mobilizo isso como uma qualidade ou como um defeito. Mas eu fico em paz com o que eu sou. Então, quando a gente olha para o jeitinho brasileiro, tem as coisas ruins? Tem. Eu posso mobilizar isso de uma forma ruim? Posso. Mas e se eu mobilizar o jeitinho brasileiro de uma forma positiva? O que vem junto com ele? Vem criatividade, uma capacidade de, numa situação limite, conseguir dar um sorriso e achar uma solução criativa. Uma flexibilidade, uma ginga, né? É sempre acreditar, não desistir nunca. É uma capacidade de fazer amigos, de lidar com uma diferença. Né? É esse bom humor, é acolher. Somos um país multiétnico, que acolhe a diferença, né? Que é meio maluco quando você vê judeus, coreanos, chineses, japoneses, árabes, meio misturado, mas é uma mistura diferente ainda do que acontece em outros lugares. Porque não é aquela mistura onde, olha, nós aceitamos a diferença, mas cada um no seu quadrado. É tudo meio misturado, meio bagunçado, que chega um pouco de desconforto, né? Mas que em pouco tempo as pessoas aderem e caminham. É claro que eu não quero fechar os olhos para todos os nossos outros problemas que a gente sabe, puxa, o racismo institucional, ou todas as dificuldades da nossa desigualdade social, mas o fato é que a gente tem uma coisa diferente aí. E essa coisa diferente nos define. E a gente precisa fazer as pazes com isso. Quanto melhor, então, se eu conseguir mobilizar essas minhas características que são naturais para construir um mundo, para construir um sistema de gestão, para construir empresas que mobilizem aquilo que é natural para a gente. E aí, se eu voltar lá naquela lista dos soft skills, ou das características do trabalhador da era do conhecimento, né, o que a gente vai ver? A gente consegue quase fazer um depara entre as nossas características culturais e o que o mundo precisa. Eu sempre tive uma visão bastante cautelosa, lembrando de Taylor, com Charles Chaplin, Tempos Modernos e a exploração do trabalho. Né? Mas, com o tempo, a gente vai percebendo que as coisas são realmente sempre muito paradoxais. Com o tempo, a gente vai percebendo que as coisas são todas meio paradoxais. Né? Aquela noção de bem ou mal, de certo e errado, as coisas vão ficando meio num blur, misturado. Que tudo é um pouco bom, meio mal, a gente está tentando acertar, mas a gente faz alguma coisa aqui equivocada. Mas se a gente pegar de uma forma objetiva e olhar as contribuições de Taylor, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Quando Taylor introduz os seus estudos sobre a administração científica, qual é o ambiente que ele encontra? Ele encontra uma fábrica do século XIX. E o que é essa fábrica do século XIX? Bom, certamente vocês vão lembrar dessa expressão, pelo menos, do capitalismo selvagem. Né? Que é esse capitalismo sem limites, sem regras. Né? Onde essa relação de trabalho não tem nenhum tipo de mediação. Ela é tudo muito nova. Então, as pessoas trabalham 10, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, a partir dos 6 anos, até qualquer idade. Não tem aposentadoria, não tem férias, 13º, licença maternidade, paternidade. Essas questões todas não existiam. Né? E num momento histórico em que essa revolução industrial começa a acontecer, você tem um grande êxodo rural, aquele monte de camponeses fugindo do campo porque já não dava mais para manter o sustento da sua família na roça, vindo para a cidade e trabalhando por qualquer coisa, inclusive por sacos de batata. Numa relação de trabalho que era diária. Você ia para a porta da fábrica e eu quero trabalhar, me chama. E o cara, vem você hoje. Vem você. O resto pode ir embora. No dia seguinte, eu quero trabalhar. Você não tinha segurança que você ia trabalhar para sempre. Né? Então, era um momento muito tenso, muito difícil. Qual que é a reação a isso? Bom, a gente tem a eclosão de todos os movimentos anarquistas, comunistas, né? Dos embates ferrenhos
né, de que modelo de sociedade que a gente quer. Taylor, de certa forma, é uma reação capitalista ou industrial a essa relação. E o Taylor, quando vai olhar para essa fábrica, ele vai falar assim, parou, gente, isso que está acontecendo aí não é produtivo. Vamos reduzir a jornada de trabalho. Jornada de trabalho por 8 horas. Não adianta a gente pedir que as pessoas trabalhem mais, porque a produtividade vai cair. Vamos colocar períodos de descanso, ergonomia, vamos preparar o desktop para que cada pessoa tenha todas as ferramentas ali, à sua mão naquele momento. E ele vai pensando em tempos e métodos, como melhorar, como padronizar, como fazer com que as coisas aconteçam. E, de repente, ele causa uma explosão de produtividade dentro desse ambiente industrial. Peter Drucker, talvez o nosso maior pensador dentro da administração, vai falar que a principal contribuição americana para o mundo foram os estudos de Frederick Taylor. Por quê? O ganho de produtividade que ele deu no trabalho foi incrível. Ele deu uma explosão de produtividade. Mas é claro que isso é sempre contraditório. Né? Que tipo de trabalho que ele produziu? Bom, um trabalho muito produtivo, mas um trabalho, muitas vezes, com a perda de significado. Então, o trabalhador que depois de 1 década, 2 décadas, se encontra dentro de uma fábrica taylorista, ele é um trabalhador que está apertando botões, que o trabalho dele foi tão simplificado, tão esvaído de significado, que ele entra lá e fica reproduzindo, sem poder sonhar. Né? E aí você vem uma crítica muito grande a esse tipo de modelo, com toda a razão. Porque o trabalho precisa ser significado, né? Tem que ser significativo. E você passa a ter, então, um modelo onde o auge da contradição. Eu tenho ganhos econômicos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma tensão por essa desqualificação. Esse modelo evolui, vem a década de 40 e de 50, e o que a gente vai encontrar é, por exemplo, fortalecimento do RH. O RH como um lugar de acolhimento do trabalhador. Falando, olha, gente, esse conflito todo que existe dentro da fábrica não funciona. Senhores empresários, vocês querem aumentar sua produtividade? Então, faça com que as pessoas se sintam motivadas. Elas vistam a camisa da empresa, elas doem seu coração, não apenas os seus braços apertando o botão, mas que elas façam aquilo com vontade. E tenham um ressignificado do que é o ambiente de trabalho. Então, se você compara essa fábrica taylorista do começo do século para essa fábrica meados do século, né, como que é essa multinacional, então? E aí, se a gente fala para os nossos avós, né, o que eles vão falar dessa juventude de hoje que está entrando no mercado de trabalho? Essa juventude não quer nada com nada, eles ficam mudando de emprego o tempo todo, nunca vi isso. Trabalhava lá na Mercedes, 30 anos, só tem um registro na minha carteira, né? Aquilo assim, era a gente trabalhava duro, mas ali a gente vestia a camisa, ela cuidava da gente, era muito bom trabalhar lá. Então você estabelece uma nova lógica do trabalho, né? Que valoriza esses laços afetivos. Bom, ok. Olha que interessante. Quem fundou o RH, então? Por incrível que pareça, foi o próprio Taylor. Mas ele é contrariado, ou ele é escalado, quando a gente vai entender que essas relações pessoais são fundamentais. Se na administração clássica eu quero expurgar a forma impessoal e eu quero racionalizar o trabalho, a partir da década de 50 e de 60, a gente quer humanizar esse trabalho. E quando a gente chega nos dias de hoje, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um mundo muito mais maluco. Né? Quando eu olho para as empresas de ponta, quando eu entrei na graduação, na década de 90, a gente tinha que ler um livro que era um clássico, que era A Máquina que Mudou o Mundo. E estudar a história da administração era estudar a história da indústria automobilística. Ela trazia as grandes inovações de ponta em termos de tecnologia. Então, as coisas aconteciam dentro da indústria automobilística e esse conhecimento, depois, ele era transbordado para as outras áreas, para as outras indústrias. Né? É ali que estava a tecnologia de ponta. Agora, quando eu falo de tecnologia de ponta hoje, para onde que eu vou? Né? Quais são as empresas de alta tecnologia? Bom, nesse contexto, é inevitável falar das empresas do Vale do Silício.
E aí pipocam nomes como Google, Apple, Microsoft, né? Facebook. E é um mundo completamente diferente. Como que é o mundo de trabalho dentro dessas empresas? Como que é esse dia a dia? Como que é esse seu cotidiano? E aí a gente vai ver coisas como você tem liberdade para entrar a hora que você quer, você tem a chave da empresa, você pode trabalhar de madrugada, você tem comida de grátis, você tem ping-pong, videogame, né? É um mundo muito mais lúdico, mais leve, que tenta emular as relações sociais de uma universidade, onde as pessoas vestem camiseta, né? Por que isso? Por que essas empresas são desse jeito? Porque os empresários do Vale do Silício estão jogando dinheiro fora? Porque eles entendem que eles têm que fazer isso sem ter nenhum tipo de retorno sobre esse investimento que eles estão fazendo? Porque nessa indústria da tecnologia, nessa indústria da criatividade, como se cria valor? Qual que é a fonte de valor dessa indústria? Se lá no Taylor era o braço, na década de 50 era o coração, onde que está a criação de conhecimento agora? O que eu espero do colaborador, do meu time? O cérebro, a cabeça. Então, eu queria braço, quero coração, quero cabeça, próximo estágio eu quero a alma. Não, brincadeira. Mas o fato é que criar um ambiente onde a criatividade aconteça, onde essas coisas que são naturais nasçam, passa a ser o grande diferencial dessa organização. Porque eu não consigo falar para a pessoa, olha, eu quero que você tenha uma ideia criativa até a hora do almoço, hein? Senão você não vai sair para almoçar. Você não vai levantar essa bunda daí enquanto você não conseguir fazer suas ligações criativas. A criatividade nasce dessa capacidade de troca. Então, o futuro é desse jeito. E esse jeito é natural para a gente. Então, quando eu olho para o brasileiro e vejo essa relação que ele tem de forma natural, eu tenho um belo de um gancho, né? Vamos explorar isso. Acho que isso é o que de melhor a gente tem para oferecer para o mundo. Claro que temos as nossas tensões da desigualdade social, a gente tem uma convulsão social aí tentando discutir qual é o melhor norte a ser seguido, mas tem traços das nossas características sociais que são o belo que a gente tem para oferecer para o mundo. E isso é competitividade, isso é produtividade. Pensar o futuro em termos dos valores culturais brasileiros é pensar um futuro que a gente consegue contribuir de forma significativa para a humanidade.